Obrigado pelo convite. Tem que subir no palco? Então vamos começar a minha apresentação. Eu queria primeiro agradecer o convite, agradecer ao Salomão pela lembrança, nos convidar, da vontade que eu tenho de colaborar com essa cidade, né, e com esses tipos de iniciativa. Quando ele falou para mim, a gente está lançando esse centro de inovação no centro da cidade, aproveitando os prédios antigos, eu falei, não tenho que me meter nessa. Então, abri mão das férias lá de 10 dias para dormir um pouco, e falei, não, eu tenho que. Foi um convite irrecusável. Então, ao contrário dos outros digníssimos palestrantes que tentaram explicar alguma coisa, eu vou querer confundir vocês. Não quero explicar nada, eu quero confundir. E tentar, eu me inspirei no desafio inicial deles, como aproveitar espaços antigos para novos propósitos, né? Como renovar, como olhar com um novo olhar espaços que têm algum significado histórico, né? Como é que a gente pode questionar isso? E propus para o Salomão falar um pouquinho sobre inovação em crise e navegando a pós-modernidade. Nesse sentido que eu estou falando, não vou explicar nada, eu vou confundir, entendeu? Então vamos lá. Tentar entender isso aqui, como é que passa. Não? Ops, foi. Então, só brevemente, para dar uma noção. Hoje eu sou professor. Sou professor na SCAD, na Savannah College of Art and Design na Geórgia, mas, antes de tudo, eu sou ex-aluno, eterno aluno da pós-graduação aqui, da Engenharia e Gestão do Conhecimento, né, que foi uma casa minha durante 7 anos. Com muito orgulho eu pertenço a esse grupo. Durante esse tempo eu estive na Alemanha fazendo sanduíche lá do doutorado, também graças ao EGC. Então sou eternamente grato ao programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui da nossa federal. Vamos lá. Eu vou começar por pós-modernidade, gente. Eu sei que assusta o tema, mas vamos tentar ver se isso nos ajuda a reinterpretar esses espaços aqui. Também, aos historiadores de plantão, eu vou resumir 11 mil anos de história humana em 5 slides. Ou seja, vai sobrar tapa na orelha de todo mundo aqui, porque quem conhece a história fala, como é que ele vai falar de 11 mil anos de história em 5 slides? Vamos lá. Não vamos para isso. Então tá. Primeiro slide. Era pré-moderna. Esse lugar aqui foi onde foi construído o primeiro templo religioso que tem notícia, 11 mil anos atrás. Nessa época, inclusive o trigo que a gente come e a cabra que a gente come, quando eles fizeram o mapeamento genético, voltou para esse lugar aqui, especificamente. Né? Então, 6 mil anos antes do homem inventar a escrita, esses homens, esses humanos, se juntavam para rezar, para fazer um templo. E isso é considerado um homem pré-moderno, né? Ele mata a natureza, ele não é mais parte da natureza. Não, eu sou um ser especial, eu sou uma criação divina e eu não faço parte dessa coisa que está em volta de mim. Eu sou superior a ela, né? Então, e a maior criação dessa época foi a religião. Inclusive os historiadores de hoje dizem que a agricultura e a pecuária e a sociedade foi inventada para suportar a religião.
existe a coisa certa a fazer, essa missão veio de alguém superior, não questione essa missão, você é apenas um servo que deve seguir essa missão. Então, durante milhares de anos, era isso que era considerado o ser humano. Voltei. Até que aconteceu a Renascença. Então nós estamos falando de quase 10.000 anos, 10.500 anos, que tudo tinha uma ordem, cabia a você, entendendo ou não, seguir essa ordem. Entendeu? Você tinha que seguir essa ordem. Não questione, por favor. Se você questionar, você vai ser queimado na fogueira, vai ser feito. Simplesmente tem uma ordem, você vai ter que seguir essa ordem. Até que houve uma crise, que terminou foi a Idade das Trevas, que aí terminou essa crise, começou o Renascimento, que o homem começou a falar, peraí, na verdade essas ordens de cima, eu tenho um dedinho nela, eu crio essas ordens. Né? E a gente chegou no homem moderno, na modernidade, que é basicamente, enquanto o pré-moderno ele matou a natureza, ele falou, não é a natureza que regula, é Deus. O homem moderno falou, não é Deus que regula, sou eu. O homem era quem controlava. E a maior invenção dessa época foi a Revolução Industrial. Aqui, alguns historiadores há um tempo atrás colocaram a agricultura. Mas como se entende hoje que a agricultura é um resultado da religião, então se coloca a religião na frente. Então a maior resultado dessa fase que o homem falou, opa, não, sou eu que boto ordem. Se eu botar a ordem aqui, eu vou conseguir dar um propósito, eu vou levar isso a cabo, vou realizar coisas. E criou essa maravilha que nós temos hoje, né? Inclusive, a tecnologia foi o homem, quando ele falou assim, não, quem bota ordem nesse negócio aqui sou eu. Ele acreditou nisso, que ele botava ordem e conseguia controlar as coisas. Até que uma nova crise, que foi a Segunda Guerra Mundial, fala assim, caramba, na verdade, quando eu tento controlar as coisas, eu faço umas coisas muito estranhas. Né? Eu mato gente industrialmente, eu poluo, destruo as coisas. E no final da Segunda Guerra Mundial, considera-se historicamente a morte do homem moderno. Né? Nasce o homem pós-moderno, que é o conceito. Enquanto na primeira lá ele matou a natureza, conceitualmente, gente, não é que matou a natureza, né? Me separei da natureza. No segundo, no moderno, ele matou Deus, falou, não, eu que controlo esse negócio aqui. Quando no final da Segunda Guerra Mundial, ele falou, não, o homem controla a porcaria também. E aí nasce a sociedade pós-moderna, sistêmica, holística, né? Que é o maior entendimento que a gente tem agora é um negócio chamado equilíbrio pontuado, ou seja, as coisas ficam em equilíbrio durante um tempo, de repente muda tudo, permanece em equilíbrio durante um tempo, depois muda tudo, né? E, por exemplo, só para você ter uma noção, para você se entender se você é pré-moderno, moderno ou pós-moderno, se o homem pré-moderno fica doente, ele reza. Mas não é o reza que o moderno faz, o pós-moderno faz. Ele reza efetivamente. Para quem já teve uma tribo, sabe o que é rezar como instrumento. Ele não reza, não é uma reza, não é uma coisa a mais. A reza para ele é um negócio instrumental. O homem moderno não reza. O homem moderno vai ao médico. Reza é coisa de pessoas que não sabem o que fazer. O homem, a técnica, a ciência vai resolver tudo. E o homem pós-moderno, ele reza, vai no médico, faz oferenda para Iemanjá,
come orgânico, sabe? Esse é o pós-moderno. Se você faz isso e acredita em tudo isso, que na verdade você acredita mais ou menos em cada coisa, você é pós-moderno. Acalme-se, você não está sozinho. Nós somos, no mínimo, assim, a sociedade ocidental, somos aí 2, 3 bilhões de pessoas. Então, mas se você faz essas coisas, né, a questão é bem, a metáfora do médico é bem clara. Assim. Se você hoje vai ao médico, acredita no homem moderno que vai resolver o problema, mas também vai à igreja, e também come orgânicos e tenta ter uma vida zen, né, você é pós-moderno. E não tem mal nenhum. Na verdade, uma coisa muito interessante que é, o que é o pós-moderno? Se nessa época você fizesse alguma coisa errada, você era queimado. Você está errado, queima o cara. Se fizesse alguma coisa errada nessa época, você era fuzilado, depois você é demitido, né? Não, o erro é você. E esse cara aqui olha para trás, olha para a história e fala, cara, nunca foi certinho. Não tem um jeito de a gente entender isso de uma maneira mais real? Sabe, tipo, nunca foi definido 100% definido por Deus, nunca foi 100% definido pelo homem, nunca foi. É complexo o negócio, é holístico. Se eu tento controlar uma coisa numa paisagem, a paisagem inteira muda. Né? Se você tenta, se a Dilma tenta segurar a crise aqui, a paisagem muda. Né? Dá para entender? Tranquilo? Por exemplo, não é a internet que está criando uma sociedade sistêmica em rede. Não é. É uma sociedade em rede que está criando a internet. Parece só um jogo semântico, assim, de construção de frase, mas na verdade faz toda a diferença. É uma sociedade que se entende pós-moderna, que tudo precisa estar conectado com tudo, que está criando, fomentando e alimentando a internet. Não é a internet que está mudando o homem, é o homem que está criando a internet. Né? Só uma questão de claridade. E aí tem um negócio muito legal que o Nietzsche fala, que é dos raios e trovões. Né? Raios e trovões assim. A Idade Moderna terminou, o raio que matou a Idade Moderna foi em 1945. O trovão não chegou ainda a todos. Então existe muita gente ainda vivendo com o paradigma moderno. Como existe muita gente ainda vivendo com o paradigma pré-moderno. É a questão do raio. Caiu o raio, mas o trovão não chegou. Né? Aboliram a escravidão em 1800 e pouco. O raio caiu lá, mas o trovão não chegou ainda. A gente ainda vê uma sociedade onde há uma diferença de tratamento por causa do vapor. Então há um delay sempre que faz o sistema ficar mais complexo ainda. Porque ao mesmo tempo que você tem gente que já percebeu que é tudo uma coisa integrada na outra, tem os fundamentalistas que falam, não, eu vou matar todo mundo porque eles não seguem essa ordem divina. Né? É tudo ao mesmo tempo agora. Né? E aí? Então hoje não vai fazer nada, vamos viver lá de brisa, vamos largar tudo, correr para o mato. O que a gente vai fazer? Passou? Ah, tá. E aí, o que a gente precisa entender é o que é crise. Né? Eu falei, né, que essas coisas foram criadas, as mudanças ocorreram a partir de crise. E é interessante você ver a etimologia da palavra. O que significa crise? É momento de decisão. É um momento de decisão. Quando você precisa decidir entre uma coisa e outra. Isso é, etimologicamente, essa palavra é ação ou faculdade de distinguir. Cada vez que você fala assim, eu vou ser moderno ou eu vou ser pós-moderno? É uma crise. Né? E você está vivendo, a gente está vivendo uma crise.
crise agora. E é interessante acompanhar essa crise a partir dos Estados Unidos, né? Vendo ainda a crise deles lá, a crise que o Brasil está atravessando é muito interessante. Eu vou tentar rapidamente, 15 minutos, explicar a crise a partir de dois caras. Um cara chamado Darwin. Já ouviram falar de Darwin? Não? Sim ou não? E de Schumpeter? Também? Não? Schumpeter era o conceituador da ideia de inovação. Assim. E eu vou falar primeiro de Darwin, mas antes de você pular e falar, Darwin, da evolução, eu gostaria que você lembrasse que a coisa mais legal que ele fez foi aplicar o método científico. Isso foi a evolução dele. Ele questionou estruturas, questionou crenças, baseado no método científico. Isso foi... Ele mudou o nosso mundo baseado nessa coisinha simples chamada método científico. Antes dele, tinha uma visão lamarckiana, que era bem moderna, digamos assim, né? A girafa tinha um pescoço comprido, por quê? Porque ela se focou naquele galinho lá em cima, foi esticando o pescoço, esticando claramente o pescoço, até que ela se tornou um empreendedor de sucesso. Ficou com o pescoço esticado. E aí veio o Darwin, baseado no método científico, e falou assim, na verdade foi uma série de mutações aleatórias acontecendo. E porque tinha uma folhinha lá que ninguém comia, e uma tal de uma girafa nasceu um dia pescoçuda, ela teve acesso a um recurso que os outros não tinham. Então ela não fez o pescoço dela crescer, ela estava com o pescoço crescido e achou um nicho que ninguém comia daquele nicho. E aí ela se deu bem, ela ficou forte, porque ninguém comia lá naquela altura, deixou descendentes, blá blá blá, e nós estamos aqui baseados nessa explicação. Mais uma vez, mais do que a teoria da evolução, o que Darwin fez foi nos mostrar a força do método científico. Muda coisas. Você quer fazer alguma revolução na tua vida, e para a nossa vida, aplique o método científico, que você terá mais chances de tratar disso. E o que ele chama de variação cega e retenção seletiva? Que é a evolução, né? É o seguinte, normalmente a gente tenta alternativas no lugar que a gente gosta, numa zona de conforto. A Kodak tinha todos os tipos de filmes possíveis, mas todos eram filmes. Ela inventou a captura digital, mas não fazia parte. Ela tinha filme para a noite, filme para neve, filme para entardecer, filme para amanhecer, ela tinha variação absurda de filme. Só não prestou atenção que ela precisava ter o filme digital. Então, a variação precisa ser cega no sentido de justiça, né? Eu tenho que variar para além da minha zona de conforto. E aí, voltando a Darwin, ele fala que todo organismo que mantém estabilidade, vocês conseguem ler aqui? Aqui está escrito estabilidade, crise, estabilidade, crise, estabilidade. Se eu tivesse só estabilidade, Darwin fala assim, esse organismo vai desaparecer. Se eu tiver só crise, ele fala, esse organismo vai desaparecer. Se eu tiver etapas de crise e de estabilidade, ele fala, esse organismo vai evoluir. Então, e aí vem o Schumpeter e fala assim, então a economia, ele pega essa metáfora e fala, então a economia tem épocas de estabilidade, épocas de crise, épocas de estabilidade. Ele começou a olhar para trás e viu esse padrão na economia. E ele chega a definir em 1927, num artigo dele fenomenal chamado Explicando o Ciclo Econômico, que fala que a crise faz parte
inerente do ciclo econômico. Então, se você tem épocas de bonança, saiba que virá uma época de crise. Não importa, como diz a Hannah Arendt, o clown que está no poder no momento. A Hannah chama de clown, os líderes. Aí você entende, é uma dinâmica que virá. Quem tiver no poder nessa época de bonança, vai ser dito, o cara fez a bonança, olha o que ele fez. Aí quem tiver no poder na época das crises, aí vai, é incompetente, que não fazia nada e deu tudo errado, porque a crise deu. Não tem tanto poder assim. No sistema adaptativo complexo, nenhum ator consegue controlar a coisa. E cada ator que tenta controlar, muda o cenário. Se eu quiser, eu vou controlar essa cadeira aqui, o cenário todo muda. Eu vou parar essa cadeira de girar, muda tudo. Então, é muita pretensão para qualquer líder governamental dizer que ele é responsável tanto pela bonança quanto pela crise. Você não é tão responsável assim. Até a gente gostaria, né? Eu quero alguém para culpar, mas não é. Né? E aí, claro, ele fala lá, que ele descreve onde está o lucro, onde que nasce o lucro, onde que nascem os erros, por que que acontece. Né? E toda a relação a crise é por causa da época de bonança. Então a culpa do mau bocado que você vai passar é diretamente do bom bocado que você passou. Entendeu? Quanto maior a altura, pior o tom. Vai ser, se você passou uma época de bonança, saiba que você vai. Então ele diz que ela é imprevisível e imutável. Você não sabe quando virá a época de bonança e a época de crise, mas elas virão. Sabe? E aí, só para você ter uma ideia, mas os Estados Unidos não tem crise. Tem crise sim. Só que a maré deles é mais alta. Então, quando o nosso baixa, ele ainda continua navegando. A gente se dá nas pedras. A gente bate a bunda nos ouriços lá. E tem países que nem conseguem levantar. Tem países que são tão fraquinhos que a maré deles nunca dá para remar. Entendeu? A gente tem essa sensação de a gente tem crise o tempo inteiro, porque cada vez que a gente cai, é muito baixo. Né? Então, está nadando, tá bom? Gostoso, está muito raso. Eles, quando cai a crise, eles ainda conseguem nadar. Mas eles estão no mesmo ciclo que a gente. É inevitável, é imutável e imprevisível. Haverá. E até tem muitos economistas, aqui eu estou citando Dawes e Nelson, eles dizem que essa alternativa, essa tentativa de segurar as coisas como o Japão está fazendo, só piora. Eles falam que isso, tentar segurar, o melhor é deixa quebrar tudo e começa de novo. Quebra tudo e começa. Se você tentar parar ser moderno, né? Esse pensamento moderno de não, eu vou controlar, não vai acontecer. O desastre é bem pior. Isso é só para reforçar o imprevisível e imutável. E aí, o que tem a ver inovação com isso? A inovação é o que faz sair da crise para... Schumpeter descreve a inovação como esse fenômeno que sai da crise e cria uma nova bonança. E que, na verdade, vai ser ocupado pela próxima crise. Né? Então, a inovação é o que te mantém a ondinha funcionando. E inovação, para a gente ter uma visão mais clara, não é renovação. Ok? Não é fazer de novo algo novo, ou tornar novo algo velho. Né? É inovar. Inovar é da mesma família do invisível, impossível,
tangível. Inovar significa fazer de novo, renovar, né? Fazer a coisa diferente. E in é não. Então, teoricamente, a palavra inovação significa não repetir. É fazer pela primeira vez. Isso vai criar valor que vai alavancar a próxima onda. Ok? Então, se você tiver 5 minutos. Então, ela só faz sentido em retrospecto porque nunca foi feito. Então, eu só vou entender inovação quando olhar para trás. Eu não tenho como fazer, eu vou inovar. Não, você não vai. Calma. Vai. Um dia você vai olhar para trás e vai ver, caramba, eu criei valor. E o Schumpeter é bem claro, inovação é lucro. Se você não tiver taxas pornográficas de lucro, você não inovou. É bem claro isso. Ou seja, não existem profetas da inovação, que é um pensamento extremamente pré-moderno. Não, eu vi a luz. Sigam-me os bons que eu sei onde vamos lá. Isso não existe. E a maior prova disso é um cara chamado Steve Jobs, que as literaturas de aeroporto dizem que ele era visionário, né? Não era. Ele era... a gente fez uma revisão de literatura para um capítulo com o professor Pacheco, que vai ser publicado pela Oxford University. E a gente fez uma revisão de literatura sobre o que foi dito sobre inovação. Não, só rapidinho uma volta. Então, você parte lá de Darwin, um cara moderno, que cunhou esse variação cega e retenção seletiva, esses ciclos, né? Schumpeter, nos anos 20, olha para esse negócio e fala, caramba, dá para explicar a economia com isso. E em 1997, Jobs, depois de ficar 11 anos, de ter sido demitido da Apple, ele volta para a Apple e cria um programa de inovação na Apple. Qual vocês acham que é o nome desse programa de inovação? Como vocês acham que ele batizou esse programa de inovação? Pode falar. Não? Nenhuma ideia. Foi Darwin, o programa de inovação da Apple. Quando ele volta, ele nomeia esse programa Darwin. O nome da iTunes, o nome original da iTunes era Darwin. E ele nomeou Darwin porque ele gostava de biologia? Não, gente. Ele nomeou Darwin porque ele acreditava, e aí é fácil você ver isso na estrutura de projeto de produtos, que você vê que ele tem uma série de variações cegas. No ano que ele lançou o iPod, ele lançou mais 10 produtos. O iPod sobreviveu, era o mais adaptado no momento. Aí, do iPod, ele variou de novo. Então, ele, claro, fez isso de maneira magistral. Ele combinou uma série de ciclos de variação cega e retenção seletiva e foi criando os produtos da Apple. E vocês sabem da história dele. Ele era maconheiro, ia para fazer retiro na Índia. Ele era um pós-moderno. Ele não acreditava que seria possível ver o futuro. Ele fazia variação cega e retenção seletiva, a lei do mais adaptado. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o mais adaptado. Então, ele gerava alternativas, e isso é interessante você ver, né? O cara falou isso em 1860, o Darwin. Em 1927, o cara olhou para trás e falou, olha, eu acho que isso explica alguma coisa. E aí hoje, quando alguém aplica isso para valer nas suas empresas, ele é a empresa maior, ele tem mais dinheiro no banco do que o governo dos Estados Unidos. Você deve ter alguma coisa aí. Né? Tipo, o cara nomeia o projeto de inovação dele de Darwin, que a gente tem o Darwin Starter aqui. Espero que eles estejam seguindo essa questão da avaliação cega e retenção seletiva, né, que é realmente cega. Tá, esse corre assim, se eu ainda estou aqui, é porque o negócio está feio. Corre. Tá bom? Como é que tá? E aí, como é que eu faço isso? O que é que o Steve Jobs fez? Ele aplicou o método científico à empresa dele. Porque numa
Só faz sentido você abordar os desafios da pós-modernidade através do método científico. E o que é o método científico? Basicamente, como diz o Feynman, o Nobel de Física, pode ser. Você tem uma ideia, você estabelece todas as consequências possíveis dessa ideia, estabelece experimentos para validar essa ideia e gera experimento, que hoje em dia no linguajar empreendedor é prototipagem rápida, blá, todas essas coisas, é experimento. Se o experimento não confirma a sua ideia, ela está errada e pronto. Não importa se você é bonito ou feio, se você é um cara ou não. Não se apaixone, o Jobs fazia isso, né? Não se apaixone pelo teu produto. Se a ideia deu errado, se o experimento deu errado, larga. Vai fazer outra coisa. Contanto que você esteja fazendo avaliação cega. E o interessante é que eu tenho pesquisado bastante sobre o que faz esses celeiros de criatividade, como é o Vale do Silício acontecer. E uma das questões interessantes é que eles estão falando que não é a questão da tríplice hélice que foi o problema de business acontecer lá, é a mentalidade científica, é o método científico. Porque tem vários locais no mundo que repetiram a tríplice hélice, mas era, sei lá, um contexto religioso ou um contexto social diferente, e não aconteceu. Não gerou essas... Isso quer dizer o quê? Foi... tá, acabou. Mas então deixa eu correr rapidamente. E o interessante é quando você lê esse tipo de literatura, que a gente chama de Scientific Methods for Dummies, é o método científico. Isso aqui é uma ilustração deles, né? Faça o experimento, teste esse experimento, se não der certo, aprenda, faça um novo experimento. É só um método científico. Até de tão óbvio, antes tem esse brasileiro, o Reinaldo Normando, ele foi lá para o Vale do Silício, escreveu esse livro, que não vale a pena ser lido, mas o importante é que ele fala, esses cientistas trouxeram um método científico, quer dizer, é tão óbvio para quem visita aquela área, que o que está atrás da cabeça daquelas pessoas é o método científico, que não tem, de novo, não tem o cara que viu, o visionário, não tem, é só uma questão. Então, se tem um aprendizado que nós teríamos que ter, e ensinar os nossos empreendedores, é ensinar o método científico para eles. É isso que precisa estar na cabeça deles. Se ele tiver como Darwin fez isso sozinho, ele mudou o mundo sozinho. E não foi pouca coisa, não. O cara é um desses seres humanos que você olha para ele e se sente um zero. E ele mudou o mundo apenas com o método científico. Não é pouca coisa. Ou seja, é isso que eu estava falando. Ele estabeleceu toda essa questão que apoiou o Schumpeter depois, apoiou o Schumpeter e trouxe toda a compreensão dessa questão pós-moderna, quer dizer, como enfrentar essa moderna. Toda essa evolução que nós tivemos foi graças ao jeito de entender e enfrentar problemas, um jeito simples e extremamente poderoso chamado método científico. Que aí eu termino falando que o importante é de nunca parar de questionar. Se eu teria uma mensagem para dizer aqui de sucesso para o centro de inovação aqui do Sapiens, por favor, ensine o método científico para esses empreendedores. Obrigado.